Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui retornando com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético. Esse programa é da TV Manaim, que está vinculado à Igreja Cristã Maranata. E nós iniciamos no episódio passado, começando a falar sobre a experiência de Israel como família, como nação, ali no Egito, pós-morte de Jacó, de José, de todos os filhos de Jacó. E agora o momento ali que começa a escravidão, né? Uma severa escravidão por parte do rei do Egito, né? Faraó. E agora nós vamos falar de um personagem importante que vai surgir, que é Moisés, né? O nosso episódio tem como título Joquebede, a mãe de Moisés, porque essa mulher ela vai ter um papel muito importante, porque a decisão que ela toma e o que ela faz para preservar a vida de Moisés é uma aplicação muito profunda para as nossas vidas como pais, né? Comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra. A paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo novamente. Amém. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Roberto, como nós falamos aqui, o nosso enfoque hoje vai ser falar sobre Joquebede. Interessante que o nome Joquebede, o Senhor é glorioso, né? É uma expressão muito profunda e maravilhosa, porque é um louvor, Sim. né? É uma expressão de adoração a Deus, de um Deus que pode todas as coisas. Já havia muito tempo que Israel já estava ali no Egito, né? Mas nós vemos que esse relacionamento com Deus é preservado até nos nomes, né? Mostrando que o Deus de Israel é um Senhor que é glorioso, um Senhor que é louvado, exaltado, porque Ele é tudo para nós, né? Então você até que está nos assistindo, é importante que você também viva essa experiência de glorificar a Deus, né? Apesar de todas as situações, nós vemos que Joquebede, como mãe ali, ia viver uma situação difícil, porque havia um decreto de morte sobre os filhos, mas na vida dela, no coração dela, havia essa gratidão, essa glorificação a Deus. Mas para nós iniciarmos aqui, eu gostaria de ler um texto lá em Êxodo, no capítulo 2, 3 versículos, né? Os primeiros 3 versos desse capítulo, diz assim: E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, né? E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. É interessante esse versículo aqui, porque esses versículos vocês vão trazer uma decisão ali, porque o que acontece ali no último episódio, pastor Roberto, nós vimos que havia um decreto ali de Faraó que as parteiras matassem os meninos assim que eles nascessem, os filhos das hebreias, e nós vimos até uma expressão aqui, porque as parteiras elas dão ali uma resposta a Faraó, dizem assim: olha, nós não conseguimos matar os meninos porque as mulheres hebreias são vivas. Quando nós chegamos lá, os meninos já nasceram, né? Então, aquele intuito de Faraó de matar os meninos ao nascimento não deu certo, porque ele temia que a nação estava crescendo ali. E agora ele impõe um outro decreto, que os meninos israelitas fossem jogados no rio. Sim. Né? E o texto mostra aqui que Joquebede ela usa de um recurso para preservar a vida de Moisés. Isso é importante para nós, porque traz algumas coisas aqui que são profundas e uma aplicação muito grande para nós, né? E muito importante. É interessante dizer também que o Egito tinha muitos deuses, né? E o próprio rio Nilo era um deus. Era um deus, né? Então havia ali jogar os meninos ao rio ali, além de ser uma morte, mas espiritualmente fala assim, entregar a um deus estranho, entregar aos deleites desse mundo, né? Sim. Há um projeto, pastor Alex, de destruição, até assim, alcançar os filhos e lançá-los no mundo. Primeiro mata
né? Quer dizer, impede que tenha uma experiência com Deus, que sirva a Deus. E a segunda opção, né, que o seu projeto não cessa, é lançar no rio, né, no Nilo, e lançá-lo no mundo de forma que ele se misture, que ele se afogue nas águas do mundo, que o mundo tem a abundância da sua cultura, do pecado, daquilo que distancia o homem de Deus. Mas nós vamos abordar mais adiante, né, a atitude dessa família, né, de Joquebede, né, em protegê-lo, mesmo que ele fosse para as águas, ele não morreria. É interessante que, além do histórico, que no cronológico nós estudamos, é o profético, né? Porque a Bíblia diz que ela conseguiu escondê-lo por 3 meses. Sim. Por que não foi um mês só, não foi 2 meses, não foi 1 ano, né? Mas por que 3 meses, né? Porque o 3, ele também é algo profético. Porque fala de quê? Fala da vida, da morte, da ressurreição do Senhor Sim. Jesus, né? Então, já eu ensino aqui até uma receita para os pais, né? Você tem que esconder os seus filhos na vida, na morte, na ressurreição de Jesus. Sim. Fala da Trindade, fala da doutrina do Pai, fala do sacrifício do Filho, que é Jesus, e fala da operação do Espírito Santo. Então, os pais, né, nós diante deste mundo, os nossos filhos, eles têm que ser escondidos na Trindade, na doutrina, no poder do sangue de Jesus, na operação do Espírito Santo. Então, quando nós fazemos isso, Deus ele opera. Mas é interessante aqui, Roberto, que diz que ela coloca o menino numa arca, mas ela coloca ali, outras versões pez e betume, mas barro e betume, né? Isso é interessante. Sim. Também, né? Quer dizer, ali estava a atitude dela importante dos pais, né? Betume e pez. É a ação dos pais na transmissão de uma herança. E o betume pez, a aplicação também da oração, do jejum, da oração, que reveste os filhos. Vamos dizer assim, o que leva a criança, o filho, conselhos não são suficientes. Há uma herança a ser transmitida. Mas, como você disse, quando o terceiro, né, os 3 meses, justamente o homem ter uma experiência com o Senhor. As nossas crianças têm vivido essa experiência, por isso que as nossas crianças são ativas nas nossas igrejas. Elas participam das escolas bíblicas dominicais, elas têm o ensino. Em cada culto, as crianças atuam nos nossos cultos, orando, glorificando. E quando nós vemos a experiência nos cultos, as nossas crianças glorificando a Deus, a expressão delas não é uma expressão de alguém que está falando de algo que não conhece. É a experiência de crianças que estão vivendo esse novo nascimento, essa experiência do Espírito Santo nos seus corações. Esse contato com o Senhor. Sim. E é interessante que a arca que é colocada, o menino Moisés ali, é revestida de barro e betume. Sim. Se fosse só barro, as águas do rio iam derreter o barro. Sim. E ele ia afundar e morrer. E nós entendemos, toda vez que nós falamos de barro, nós falamos do homem, né? E nós, como pais, nós temos que usar o barro também na educação dos nossos filhos. É você instruir que eles têm que estudar, eles têm que ser honestos, têm que crescer e ser bons maridos, boas esposas, têm que respeitar os idosos, Sim. os mais velhos, ser um bom funcionário, um bom vizinho, né? Um bom pai, um bom esposo, um bom filho. Então, tudo isso faz parte do nosso dever como pais. Mas se você só usar o barro, só isso, né? É o que nós vamos ver aí fora aí. Muitas famílias que são, assim, aos olhos humanos, perfeitas, né? Os filhos têm boa educação, eles têm de tudo, eles têm o conforto do lar, é só barro. Mas com o tempo, as águas do rio ali, elas vão diluir, né? Então, isso é até uma palavra para você que está nos assistindo. Talvez a sua família ainda não tenha uma experiência com o Senhor, mas Joquebede ali, ela usou além do barro, né? Então, além daquilo que você pode dar aos seus filhos, né? No contexto humano, Joquebede usou o betume, que fala da ação do Espírito Santo.
Porque o betume sobre o barro ali, o que ele vai fazer? Ele vai revestir o barro e vai torná-lo impermeável. A água não vai entrar, né? Então, o rio não vai dissolver aquilo. Então, se você quer que a sua família não seja dissolvida pelas coisas desta vida, né? Os seus filhos, eles vivam bem, né? Como diz o Salmo, né? Viva essa experiência, né? De que a operação do Espírito Santo, a ação do Senhor, o sacrifício de Jesus possa revestir a vida dos seus filhos, né? Sim. Isso é muito importante. Sim. Mas quando nós falamos de Joquebede aqui, nós estamos falando da família de Moisés, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da família de Moisés, porque é muito importante e interessante isso também, né? Sim. Nós vemos aqui, pastor Eclis, nesse próximo quadro, o pai de Moisés, né? A mãe, Joquebede, Arão, que tem 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés. Nós vemos aqui, cronologicamente falando, que a Bíblia nos deixa essa direção dos mais velhos, né? No caso, Miriam é a filha mais velha. Na sequência vem Arão e Moisés, o mais novo. É interessante isso, porque a Bíblia não vai trazer ali abertamente que Miriam nasceu primeiro, justamente, depois Arão e depois Moisés. Aí eu gostaria até que você explicasse isso para os nossos espectadores, né? Nós vemos assim, quando Moisés nasce, Miriam que conduz aquele cesto até a filha de Faraó. Miriam tinha aproximadamente 6, 7 anos. Não podia ser um bebê, né? Não era um bebê, quer dizer, ela tinha aproximadamente 7 anos. A Bíblia fala lá em Êxodo 7, verso 7, diz assim: Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram com Faraó. Então, Arão era 3 anos mais velho que Moisés. Então, nós vemos nessa genealogia, nós vemos aqui no quadro, né? Então, 1625, o nascimento do pai de Moisés. 1591, o nascimento de Joquebede. Em 1566 a 1540 a.C., o casamento dos pais de Moisés. Aí agora sim, né? 1548 a.C., o nascimento de Miriam, 1546 de Arão e 1543, 1542 o nascimento de Moisés. É interessante. Então, fica aqui esclarecido, né, a ordem de nascimento ali dos irmãos de Moisés. É interessante que em 1 Crônicas 23, 13, nós vamos ver ali que Deus determina ali o que seria, né, da vida de Arão, né? Ele seria separado para o sacerdócio, sim, né? Pensa assim, e os filhos de Arão e Moisés, já cito aqui os dois, né? Não cita Miriam, porque geralmente no livro de Crônicas vai citar o nome dos filhos homens, né? E Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, ele e seus filhos eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. Então, aqui mostrando aqui que dessa família aqui vai ter a linhagem sacerdotal. Sim. E Moisés ali como aquele que foi usado por Deus para poder tirar o povo do Egito, né? Mas nesse período aqui de 1548 a 1461, nós vamos ver algumas coisas importantes também, que é interessante nós mencionarmos, porque nascimento de Miriam, como nós falamos, depois o nascimento de Arão, depois que nascem Miriam e Arão, vem o decreto de morte dos bebês. Arão foi livre da morte porque as hebreias eram vivas. Foi Sim. esse período, né, que nós falamos no episódio passado. Já agora, sobre a vida de Moisés, vem esse decreto aqui sobre os bebês, né, de serem jogados no rio. Moisés nasce em 1543, o fato que nós já falamos aqui. Ele é descoberto pela filha de Faraó em 1542, porque geralmente ele nasceu no final de 1543, passa-se os 3 meses e vem aí, ele é descoberto pela filha de Faraó, porque ela acha o cesto ali,
Miriam chega, fala assim, olha, a filha de Faraó, esse é um filho de uma hebreia, é um dos hebreus. E Miriam fala assim, olha, se você quiser eu chamo ali uma das mulheres hebreias para amamentá-lo para você. E chama a própria Joquebede. Então Joquebede, ela cria o filho, né? Ela prepara Moisés depois para estar como a filha de Faraó. Sim. Mas ele é cuidado, amamentado por ela, né? Depois nós vamos ver o início da infância no palácio, em 1539. Em 1503 e 1502, Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Nesse período aqui tem o nascimento, nas genealogias, tanto de Josué como do Senhor Jesus. O nascimento de Elissama, o nascimento de Naasson. É citado também sobre a família de Arão, os filhos de Arão, né, que foram separados para o sacerdócio. O nascimento de Num, que é o pai de Josué. Depois, em 1502, Moisés se casa com Zípora, porque ele foge, né? Aí vem o nascimento de Gerson, filho de Moisés. Em 1502, ainda a morte do rei do Egito, né? E o clamor de Israel. Israel começa a clamar pela libertação. Deus traz Moisés de volta e começa ali todo um encadeamento de fatos que nós vamos ver nos próximos episódios para que o povo saísse do Egito. Sim. Em 1498, 1484, o nascimento de Eliezer, filho de Moisés. A morte de Arão, pai de Moisés, em 1488. Em 1482, o nascimento de Josué. Em 1461, o nascimento de Finéias, né? Que é o filho de Arão, né? Mas interessante aqui também, não é colocado aqui, em 1501 também nasce Caleb. É interessante, né? Então, nesse período aqui, Caleb também nasce, que vai ser um dos que vai pisar a terra. Justamente. Junto com Josué. Sim. Então é importante isso. Justamente. Nós temos falado dessas linhagens, Roberto. Gostaria até que você revisasse aí com os nossos espectadores. Sim. Essa questão, sempre a gente vai falar das linhagens, porque como nós estamos falando de cronologia, sim, nós estamos seguindo essa sequência de nascimentos. Justamente. Né? Eu gostaria de colocar esse próximo quadro, porque aqui nós vamos rever até o que nós vimos no episódio anterior, a linhagem aqui de Josué. Como nós dissemos, às vezes nós mencionamos alguns nomes que não são tão comuns, né, mas são personagens importantes porque seguem a linha da profecia. Né? Então nós vemos aqui o texto, como o texto diz ali, né? Foi seu filho Refa e Rezefe, de quem foi filho Telá, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Então aqui nós vemos rapidamente aqui a descendência vindo desde Jacó até Josué, né, os seus descendentes, de acordo com os anos. E aqui agora as gerações, né, onde nós chegamos no episódio anterior até Aminadab, a 38ª, que agora nós podemos até Naasson, a 37ª geração. Então nós vemos colocando Adão como a 64ª geração, como você disse, né? Porque aqui a primeira geração é Jesus, porque tudo está em função de Jesus. Né? Exatamente. Então aqui agora nós vemos na 37ª e Adão sendo a 64ª geração. Nós vemos aqui como destaque, né, os personagens que já passamos por eles, né? É o caso de Enoque, que foi arrebatado, Noé, que viveu, né, a experiência do dilúvio e o Senhor o preservou. Então Abraão, que nós passamos agora, né, recente, falando sobre, né, o início agora de Israel, né, da promessa, ele como pai de muitas nações. Então, cronologicamente, né, a genealogia, justamente nos trazendo até esse momento agora de Moisés. Deus preparando tudo agora em função do seu povo. Glória a Deus. Eu gostaria que passasse o próximo quadro, porque eu acho que é muito importante a posição de Joquebede, até para os pais que estão assistindo aqui, também para os filhos, né, os jovens, os adolescentes,
porque nós vamos ver aqui os dois lados, né? A decisão de Joquebede como mãe e o resultado na vida de Moisés como filho, né? E nós até separamos aqui dois textos, pastor Roberto, em Êxodo e lá em Hebreus, no Novo Testamento, porque vai ser citada essa experiência de Moisés. Eu gostaria de ler aqui, porque em Êxodo 2, de 2 a 4, né, vamos repetir, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses, né? Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pés, ou com barro e betume, e pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Já no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, no capítulo 11, versos 24 a 27, diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. É muito profundo todo o resultado, né, dessa decisão de Joquebede. Por certo, muitas outras hebreias ali fizeram o mesmo, esconderam os meninos, né, porque a nação cresceu. Mas a Bíblia relata essa experiência e nós vamos ver aqui, porque qual que era o contexto ali? Israel estava vindo ali sobre vários decretos de morte sobre os filhos, né? O primeiro decreto era o quê? Olha, ao nascer, mate os meninos, né? Então, nós vemos isso, isso é uma coisa muito triste que nós temos visto hoje na sociedade que nós estamos vivendo, é que muitos filhos estão morrendo dentro de casa. Sim. Muitos filhos, né? Muitos pais estão perdendo seus filhos para a televisão, para a internet, para as coisas que o mundo tem oferecido, né? Para aquilo que às vezes aprisiona as crianças. Então havia esse decreto ali. A Bíblia diz que Israel se livrou porque as hebreias eram vivas, né? Então quando você vive essa experiência do corpo de Cristo, um corpo vivo, os nossos filhos são preservados. O segundo decreto foi esse agora, de lançar os meninos ali dentro do rio, né? O que Joquebede faz? Ela lançou no rio, mas ela lançou diferente. Justamente. Não, eu vou lançar o meu filho no rio, mas ele vai ser lançado dentro da arca, né? Ele vai estar dentro da obra, ele vai viver as experiências com o Senhor, sim, ele vai falar, ele vai ouvir de Jesus, ele vai participar, ele vai viver a doutrina, ele vai cantar louvores, né? Ele vai ter experiências com o batismo com o Espírito Santo, né? Ele vai viver, ele vai crescer sob jejum, sob oração, sobre a madrugada que eu vou fazer. Então, Joquebede prepara todas as coisas para que aquele cesto, para que Moisés pudesse vencer as águas do rio Nilo, né? A estrutura o intento de Faraó é sufocar, é matar, né? Então toda a estrutura do mundo hoje, ela leva a intenção em relação aos nossos filhos é justamente isso, é fazer que sejam mortos, sufocados por aquilo que o mundo está preparando para ele. Toda a estrutura do mundo hoje, como você disse, muitas crianças estão morrendo na internet, morrendo na televisão, sufocados por aquilo que o mundo está colocando diante deles, né? Mas a igreja é uma experiência diária, essa experiência maravilhosa de Joquebede, a experiência de colocar os filhos, porque você não tem como segurar os filhos dentro de casa. Nós não temos como impedir que os filhos estejam indo para a escola, impedi-los de ter acesso a um celular, aos conteúdos que precisam ser até acompanhados, monitorados, mas
na pez e no betume, né? No jejum, na oração, no corpo, a vida que que a igreja possui, quer dizer, isso reveste. Né? E mesmo ele estando lá, mesmo convivendo nessas situações, ele é preservado. Exatamente. Ele é amamentado por Joquebede, mas ele, por volta de 10, 12 anos, ele é entregue à filha de Faraó. E ele vai para dentro do palácio. Sim. E Hebreus agora vai citar isso, né? Por quê? O que acontece com Moisés agora adulto, né? E é o que nós desejamos para cada jovem que está assistindo esse episódio, cada adolescente, porque é interessante que o Hebreus vai citar ali 5 expressões que marcam a vida de Moisés. Primeiro, ele recusa ser chamado do filho da filha de Faraó. E para você recusar, você tem que ter uma comparação. Sim. E Moisés tinha uma comparação. Ele foi ensinado, quando ele foi amamentado pela mãe, que havia uma promessa de uma terra prometida. Havia um Deus, o Deus de Israel, que dominava sobre a vida deles. Um Deus que fez uma promessa, um Deus que cuidava, um Deus que cuidou de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então ele tinha todo o recurso para recusar, né? E ele fez mais o quê? Ele fez uma escolha, né? Sim. A escolha, como você disse, primeiro recusar é necessário uma definição, uma experiência com Deus, né? E a escolha, quando você tem diante de si 2 opções, o mundo e o servir ao Senhor. Moisés escolheu, é o que o texto diz, né? Moisés escolhendo antes ser maltratado com o seu povo. Então ele preferiu sofrer as aflições e escolher a bênção do que viver no mundo sem a bênção do Senhor. Exatamente. Né? É uma escolha. E servir ao Senhor sempre é uma escolha. Uma escolha que nós fazemos, não foi só quando um dia aceitamos a Jesus há anos atrás. É uma escolha diária. Em servir ao Senhor. Ele fez essa escolha. A outra expressão, ou outro verbo, é deixou, né? Ele deixou o Egito para caminhar e herdar a terra prometida. Sim. E essa é uma palavra que nós deixamos aqui para os jovens, né? Talvez algum dos jovens que está assistindo esse episódio, ou até um adulto, talvez hoje você esteja no Egito, né? E quando nós falamos no Egito aqui, nós falamos de uma vida de escravidão, presa às vezes ao pecado, às coisas desta vida, mas há esta oportunidade para você, hoje, de você deixar o Egito e começar a caminhar para uma eternidade, né? Sim. Então você também pode tomar essa decisão de deixar o Egito e viver essa experiência com o Senhor. A outra expressão que é muito importante, né, é não temeu. Não temeu. Ele não se importou com consequências. Às vezes o homem se preocupa em dizer não para o mundo, em dizer não para um amigo, com preocupação das consequências. Mas a Bíblia diz que ele não temeu, ele enfrentou. Então, o propósito do jovem, do servo do Senhor, em escolher a servir a Jesus, ele não se preocupa com aquilo que o mundo vai dizer a respeito, com o que os amigos vão dizer a respeito, né? Vai haver distanciamento, vai haver reprovação, pode haver críticas, mas ele não temeu. Porque ele confiou no Senhor, sabendo que a sua decisão era a melhor decisão, né? Ele não temeu. Então é a expressão que a Bíblia diz, né? E a outra expressão, ele ficou firme, né? E até usado assim, ficou firme como vendo o invisível. Interessante que Hebreus 11:1 vai falar do que é essa firmeza na vida do servo, que Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, pela fé, e a fé, ela não vem do homem, ela vem de Deus, né? É uma bênção de Deus sobre a nossa vida, e a fé, ela nos deixa firme para ver o invisível, né? Para continuar firmados numa promessa de uma eternidade. Mas nós estamos encerrando aqui o nosso episódio,
mas vivendo essa experiência maravilhosa, esse ensino sobre a posição dessa mãe chamada Joquebede, e como eu disse no início aqui, pode ser uma receita para os pais que estão assistindo aqui, aplicarem isso na vida dos nossos filhos. E por certo nós vamos ver esse mesmo resultado, né? Essas expressões que estão ali no livro de Hebreus vão ser vividas pelos nossos filhos. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Roberto. A paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos os irmãos.